Olá pessoal, sejam bem-vindos ao último vídeo da série sobre chakras secundários que eu decidi fazer aqui no canal. Esta é a parte 5, vamos falar sobre o frontal e o coronário. Quando eu digo o frontal e o coronário estou a falar, claro, dos principais, os 7 chakras principais, mas quando eu cito esses nomes dos principais, claro que vamos falar dos chakras secundários que estão dentro do raio de ação desses mesmos chakras principais. Ora, para quem não assistiu, assistam todas as partes segmentadas onde eu falei dos chakras secundários, desde a primeira até esta, a quinta. Também existe nesta playlist Chakras e Bioenergias um vídeo específico sobre os 7 chakras principais. Portanto, vejam tudo para chegar a este último vídeo com uma compreensão maior e para vocês agregarem ao vosso corpo de conhecimento no que toca aqui aos chakras. Ora, eu, a partir do segundo vídeo desta série de chakras secundários, comecei a exemplificar as diferentes zonas do nosso corpo onde se localizam esses chakras secundários e decidi utilizar a entrada das energias telúricas através da planta dos pés, da chegada até à base da coluna, onde se localiza o chakra Muladhara no hinduísmo, chakra básico ou chakra da base, que é um chakra que apanha ali a parte da base da coluna, depois o chakra sexual e chakra umbilical, estes chakras que trabalham muito as energias vermelhas, telúricas e alaranjadas da Terra, e depois até à chegada aqui o nosso chakra cardiorrespiratório, Anahata no hinduísmo, que energiza toda a zona aqui do tronco, falando aqui da parte dos braços que estão agarrados ao tronco, aqui as omoplatas ou escápulas, e, portanto, toda esta área aqui, falando do chakra cardiorrespiratório e dos respectivos chakras secundários, chakra ligado à parte do sentimento, e hoje vamos falar então sobre os secundários do frontal e os secundários aqui do coronário. Claro, coronário ligando à parte consciencial, que é a nossa parte mais sutil da nossa essência, portanto, lida aqui com a parte consciencial, parte da inteligência falando do frontal, sentimento aqui localizado na área do cardiorrespiratório e os restantes chakras de conectividade com a Terra, que também são indispensáveis para a nossa experiência aqui terrena. Portanto, temos que olhar para um contexto em conjunto, claro, sempre procurando coisas que nos levem a uma consciência mais ampla, mais profunda dentro da nossa evolução espiritual, mas sempre respeitando os chakras localizados na zona de baixo, que a experiência na Terra de convívio com o meio, ela requer que nós entremos num equilíbrio, numa harmonia e que respeitemos todos os chakras do nosso corpo, sempre numa perspectiva, claro, espiritual e profunda. O nosso chakra frontal localiza-se aqui no centro da nossa testa, o seu raio de ação, estende-se por toda esta área frontal. É um chakra que ele energiza a glândula endócrina hipófise, também chamada de pituitária. Ela localiza-se aqui mais para dentro e, claro, nós temos aqui este centro de ação do frontal e temos chakras nas laterais em cada hemisfério cerebral, os chakras das têmporas, que são secundários. Aqui, a parte frontal ela pode ser segmentada diferenciando a obra. Por exemplo, há obras que elas segmentam, por exemplo, numa parte do hinduísmo, eles falam em 3 focos do frontal, chamados de Soma, Manas e Ajna, estes 3 aqui. Também há obras que falam em 7, por exemplo, 7 olhos, seriam os 7 olhos numa obra que eu também estudei, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, toda esta área aqui. Inclusive, aqui o Soma, também há obras que falam que ele é um secundário apanhando o frontal, mas que está ligado também aos secundários do coronário. Mais tarde, quando eu apanhar aqui a parte do coronário, dos secundários da parte do chakra coronário, também irei exemplificar melhor o que é que estamos aqui a falar. Ora, é um chakra, o frontal, é um chakra que ele energiza toda a parte, como eu já falei, aqui da glândula endócrina. Portanto, é um chakra, claro, que energiza a parte da nossa vidência. Quando eu falo vidência, é a visão que nós temos com os nossos olhos físicos, que ela acontece derivada aos fótons de luz
naturais ou artificiais que, ao rebater nos objetos, eles são codificados pelos nossos globos oculares, e aí fala-se então da vidência. Portanto, energiza a parte da vidência em 3 dimensões aqui na parte da matéria, mas não só, também está ligado à nossa visão espiritual. E o que é que seria isso? Se nós abrirmos aqui e expandirmos este chakra, todo este raio de ação energético, temos aquilo que chamaríamos de visão espiritual. Muitas pessoas falam da simbologia do terceiro olho como a visão da clarividência. Ver com clareza, é isso que quer dizer a palavra clarividência, ver claramente, que seria uma visão de chakra, não é uma visão com os nossos olhos físicos. Portanto, ao aflorar, ao expandir aqui este chakra, nós podemos ter visões psíquicas, não só energéticas do meio onde nós estamos, como também de outros planos da espiritualidade. Uma visão que é anímica, portanto é um potencial nosso, enquanto chakras que nós temos, as nossas próprias bioenergias, mas também pode ser uma componente mediónica, a partir do momento em que há uma informação que pode ser deliberada por uma presença extrafísica, também aqui no frontal, e que pode ser captada, daí o termo clarividência. Mesmo pessoas que falam que veem com os olhos físicos algo espiritual, não é. Isso é uma mistura, uma mescla entre uma visão, uma vidência com os olhos físicos, que como estamos com os olhos abertos, e há pessoas que têm o frontal também aberto, elas poderão estar a ter uma visão por clarividência, mas aí como estão com os olhos físicos abertos, esta mistura leva essas pessoas a achar que elas estão a ver com os olhos físicos, mas é sempre uma visão clarividente através do chakra, uma visão psíquica e energética. Outra coisa, muitos de nós falamos da tela mental. O que é a tela mental? Quando nós fechamos os nossos olhos, nós temos uma espécie de tela, ainda que a visão esteja escura, nós temos uma tela que é como um raio de ação da nossa visão. Isto acontece por causa do condicionamento, porque um dos sentidos mais aflorados que nós temos é a visão, porque é um dos sentidos que nós utilizamos mais aqui nesta experiência na matéria. E, como é normal, o nosso foco está sempre onde estão os nossos olhos físicos. Nós criamos aqui uma espécie de perímetro de visão onde nós vemos toda a luz que rebate nos objetos. Ora, como nós temos este condicionamento, ao fechar os olhos, nós trazemos este mesmo raio de ação de visão dos olhos físicos. Daí, quando surge uma visão clarividente, uma visão espiritual psíquica, normalmente nós vamos vê-la neste raio de visão. Mas não é uma regra, porque espiritualmente nós não temos os olhos físicos. O nosso corpo espiritual ele não tem olhos físicos. Portanto, nós podemos ter uma saída do corpo, por exemplo, onde nós não estamos com este veículo de manifestação, estamos com um veículo de manifestação espiritual. Podemos, inclusive, ter uma visão de 360 graus, onde a locomovência, inclusive, da cabeça e do pescoço, ela não é necessária. Nós podemos, de repente, ver para trás, ver para a frente ou para os lados. Só que nós, quando estamos no físico, podemos ter esse chakra frontal aflorado, aberto. E, no entanto, o espírito não precisa de estar à nossa frente para que a gente veja como utiliza os olhos físicos. Nós podemos estar a ter uma visão no nosso chakra frontal e o espírito está atrás de nós, ou nas nossas laterais, ou até nem está neste plano. Ele pode estar noutro plano. Inclusive, se o espírito está a manifestar-se, ele nunca está exatamente neste plano. Ele está num plano logo a seguir, ou seja, num duplo energético. Mas ele não precisa de estar à nossa frente, ele pode estar em qualquer lado. Só que a nossa visão vai sempre estar condicionada àquilo que chamamos de tela mental. Contrariamente ao chakra umbilical, onde eu falei que ele é um rastreador, um radar psíquico, energético, que nos dá a localização de algo, isso acontece através de um sentimento. Ao contrário do umbilical, que é este mapa e este rastreador, o frontal ele vem com visão e não com sentimento. Embora pode haver a mistura dos dois, ou seja, eu posso estar a ver algo no frontal, que trabalha sempre com a parte da visão, e ao mesmo tempo sentir com o radar do chakra umbilical e trazer sentimento e visão. Só que é sempre uma coisa distinta e separada. O umbilical é um radar, faz um rastreio energético e ele traz essa leitura através do sentimento,
E o frontal é através da visão. Ele pode rastrear também presenças extrafísicas ou energias, ou seja o que for, mas é sempre através da visão. É o chakra, também chamado no hinduísmo de Ajna, o centro do comando, portanto é a nossa parte inteligente que traz. E também não se esqueçam que este chakra pode criar uma expansão, e onde esta expansão, o duplo energético, ele expande juntamente com o frontal, e nós podemos ter aquilo que chamamos de clarividência viajoura ou visão remota. O que é que seria isso? Seria uma clarividência onde nós acessamos algo que espacialmente não está à nossa beira. Pode ser algo no plano físico ou em planos astrais. Só que é uma expansão do nosso chakra frontal. Não tem nada a ver com a manifestação do nosso veículo espiritual enquanto projeção da consciência, uma experiência fora do corpo, onde nós temos um veículo que se manifesta. Expansão do chakra frontal traz uma visão que é uma visão, ainda que expandida, é sempre uma visão no nosso frontal, não é uma experiência fora do corpo. Se houver um acúmulo de energia, porque isso acontece, nós não podemos esquecer que nós temos um mecanismo bioenergético, ou seja, nós temos uma consciência, ok? A nossa consciência é aquilo que chamaríamos da nossa parte de alma, que anima todo um processo, um mecanismo que traz um campo áurico, e esse campo áurico ele é revestido não só pelas energias do corpo espiritual, como o próprio duplo etérico, as energias do campo do corpo físico. E tudo isso traz várias camadas de cores que estão ativas, elas estão em constante movimento e elas irradiam com um perímetro muito expandido. Isso é a nossa aura, o nosso campo áurico. Então, dependendo da própria conduta da pessoa, de coisas que a pessoa pode arrastar enquanto padrões dela própria, aquilo que ela faz na vigília, aquilo que ela traz enquanto mental, emocional, tudo isto está, claro, ligado a um mecanismo do nosso corpo. E ele pode não fluir, por exemplo, pode haver um acúmulo energético, pode haver uma repressão de um chakra, aquilo que chamaríamos de um chakra que está bloqueado, mas há esses acúmulos de energia por causa de alguma coisa que a pessoa pode estar a fazer até inconscientemente e não está a perceber, e isso precisa sempre de um rastreio, de uma compreensão neste sistema de absorção, circulação e exteriorização das energias. Pode haver um excesso, um acúmulo energético. Por exemplo, pessoas que podem acumular aqui no frontal, derivado aqui a acionarem muito este chakra através do constante jogo de pensamentos, e pessoas podem exteriorizar energia pelas têmporas. Essa exteriorização pelas têmporas ela pode acontecer derivada a um acúmulo de energia. E nós podemos praticar, inclusive, exteriorização da energia através do frontal e das têmporas, que pode ser uma energia até mais densificada, embora essa densificação ela tem tendência a acontecer mais nas partes aqui do nariz, da boca, dos ouvidos, portanto mais aqui para esta parte, mas pode acontecer uma exteriorização de energia que é sempre um pouco mais sutil porque está aqui mais localizada nos chakras superiores, mas essa exteriorização ela dá-se, e não só aqui pelas têmporas, nós temos chakras dispersos em toda esta zona aqui. Vamos falar agora do chakra coronário. Qual é? É o chakra ligado à consciência, é aquilo que nos liga ao cosmos, é onde a energia cósmica ela é absorvida, não só enquanto energia, mas também enquanto informação, blocos informacionais, inspirações vindas do alto. Este chakra coronário é um chakra que, por exemplo, não tem uma cor simbólica. Ele é um chakra consciencial. Então é difícil mensurar algo específico quando falamos do chakra coronário, que é a consciência, que já foge aos parâmetros da racionalidade aqui que nós temos no veículo físico através do cérebro. Então o coronário, ele também tem chakras secundários, só que nós temos que entender que é uma energia muito sutil. Portanto, é uma energia de grande expansão da consciência. O chakra coronário, ele energiza a glândula pineal, uma das glândulas endócrinas mais importantes que nós temos no corpo,
Claro que todas são importantes, mas a pineal ela é muito conhecida nos parâmetros da espiritualidade, mas há quem denomina pineal como terceiro olho. Simbolicamente, se a pessoa estiver a associar a pineal ao despertar da consciência, eu entendo o que é que as pessoas querem trazer como exemplificação. Mas se nós formos falar dos chakras, a glândula pineal não tem a ver com o terceiro olho enquanto chakra frontal. A glândula pineal ela é energizada pelo chakra coronário. É só vocês traçarem uma linha reta do topo da cabeça até meio, mais ou menos aqui do cérebro, que vocês vão constatar que lá está localizada a glândula pineal, também chamada de epífise na medicina. Ela tem os cristais da apatita e ela é uma glândula que lida com a parte magnética dos astros, das massas dos orbes, dos corpos planetários, coordena toda a parte do nosso sono através da liberação da melatonina durante o sono e das diferentes ondas do sono. É ela que traz também uma coordenação ligada à parte da gravidez nas mulheres, o período menstrual. Portanto, é uma glândula muito importante, a pineal, mas ela está ligada ao coronário e não ao frontal. Portanto, coronário, pineal, epífise, frontal, hipófise, também chamada de pituitária. Portanto, é importante fazer esta separação. Eu trouxe aqui um exemplo aqui no quadro de um dos meus filhos. Como eu falei no segundo vídeo sobre chakras secundários da parte dos tornozelos, na planta dos pés, eu falei que nós temos assim esta exemplificação, claro, de uma parte mais muito menor, não é? Mas é exatamente a mesma coisa, no aspecto em que nós temos aqui no centro a entrada principal de energia e esta energização ligado à pineal, como eu falei, no centro. Nós temos aqui, que seria esta a parte da testa, aqui um chakra, como eu falei, quando eu falei no frontal, eu disse que algumas obras segmentam e algumas linhas de estudo segmentam em 3, mas também há quem fale em 7, não importa, o raio de ação é toda a testa e a energização ela acontece em toda a testa. Mas aqui, este mais acima, que nós chamamos de soma no hinduísmo, ele tanto pode ser considerado um chakra secundário da parte do frontal, como também apanha já o raio de ação do coronário. Então não é difícil a gente fazer aqui separações quando o que acontece é uma harmonia energética. Portanto, vai agregar informações do coronário e faz esta ponte entre o coronário e o frontal. Então nós temos aqui um secundário do coronário, temos nas laterais, 2 aqui e 2 aqui, nas laterais, temos o chakra bindu no hinduísmo, que é aqui onde os homens geralmente começam a ter queda de cabelo, aqui na coroinha, aqui o chakra bindu, mas temos também na nuca, temos também na parte de trás do pescoço, que já apanha aqui o laríngeo, e temos também na parte de trás, aqui do peito, fazendo uma linha reta para trás do peito, temos também nos ombros, aqui na parte de trás dos ombros, mas falando aqui então do coronário, trazer esta exemplificação do coronário, daquilo que são os secundários, aqui da parte do chakra coronário, que é o chakra da consciência, o chakra cósmico. Por exemplo, quando nós falamos nas energias da Kundalini que sobem através dos nadis e elas sobem até ao coronário e trazem essa expansão da consciência, que no hinduísmo é chamado de Samadhi, o estado de consciência pleno e amplificado, tem a ver, claro, com o coronário. Agora, muitas pessoas no estudo espiritual ficam fixadas no coronário e no frontal, mas esquecem-se que é tudo uma harmonia e um equilíbrio e que todos os chakras são importantes nesta experiência terrena. Agora, claro que se houver uma expansão do chakra da cabeça, o chakra coronário, se ele expandir, assim como eu falei da expansão do frontal, e vocês já viram que extrapola muitos parâmetros, embora é sempre uma visão, imaginem o chakra coronário a expandir, não é? Nós vamos ter algo expansivo, energético e de informação que extrapola aquilo que são as nossas regras de tempo e de espaço. Portanto, é algo que ultrapassa muito a nossa compactação física através do cérebro, mas é algo que existe e é a nossa essência espiritual. Portanto, as grandes inspirações surgem aqui através do coronário,
depois são codificadas, decifradas, claro, com o centro do comando, que é o frontal, também chamado de ajna, e o satshara, no hinduísmo, falando do coronário, o lótus das 1000 pétalas, também é essa parte. Agora, aquilo que chamaríamos de espíritos obsessores podem jogar também massas energéticas escuras que podem ser absorvidas através do coronário. Geralmente é através do chakra aqui que nós temos aqui na nuca. E é isso, pessoal. Terminei aqui então a série sobre chakras secundários. Não deu para falar de tudo especificamente, até porque eu não sei tudo. Eu ainda estou dentro do meu estudo. Quero deixar aqui uma palavra de agradecimento ao grande professor Wagner Borges. Aliás, muito do conteúdo que eu trouxe aqui para o canal de chakras e bioenergias é extraído do conteúdo que o próprio professor Wagner compartilha. Eu considero-me um aluno do professor Wagner, embora eu não sou um aluno presencial, mas sou um aluno à distância através daquilo que é o material dele, e considero-me também um amigo do professor Wagner. Nós temos o contacto um do outro, falamos às vezes, e é alguém que eu tenho imenso respeito e sinto mesmo uma ligação espiritual com esse ser, um respeito que eu tenho por ele enquanto autor. Não é idolatria, é respeito, e grande parte veio então do material que ele disponibiliza de forma gratuita na internet. Aliás, deixar também já uma recomendação: na altura da pandemia o professor Wagner disponibilizou 11 vídeos onde ele fala sobre os chakras e bioenergias de uma forma muito mais amplificada do que aquilo que eu trouxe aqui no canal. Portanto, eu faço essa recomendação. Vejam. O professor Wagner compartilhou comigo também algumas obras literárias para eu poder aprofundar aqui a leitura e a compreensão dos chakras secundários. Portanto, deixo aqui o meu agradecimento ao professor Wagner e também o meu agradecimento ao Diego Roque, que também é um irmão de alma, que está lá no Brasil. Ele próprio também é aluno do professor Wagner Borges. E houve aqui algumas questões que eu decidi perguntar uma segunda opinião ao Diego, para também aprofundar mais e de forma melhor. Tá? Agradecimentos feitos, agradecer a vocês pela atenção. Já sabem que estamos no Instagram como HC Espiritual, estamos no Facebook com um grupo que eu tenho também chamado HC Espiritual, com mais de 1100 pessoas, e eu trabalho com o tarot através de marcação online, que vocês podem fazer entrando em contacto comigo através de mensagem privada. Tá, pessoal? Não percam então os próximos vídeos no canal, e vamos ter sempre aqui esta playlist chamada de Bioenergias e Chakras, onde eu vou trazer outras técnicas, aprofundar estudos e tudo isso para vocês de forma gratuita. Tá, pessoal? Muita paz e muita luz, e não percam os próximos vídeos no canal. Muito obrigado.